Isso. Bom dia, todo mundo. Essa é a nossa primeira aula de filosofia juntos. Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo está me ouvindo? Como estamos? De áudio? Tranquilo, beleza. Então, só vou esperar uns 2 minutos para a galera entrar no link. Deixa eu avisar no grupo que vocês podem entrar. E enquanto isso, eu vou compartilhando a minha tela com vocês, tudo bem? Hoje a nossa aula é uma aula de introdução à filosofia. Eu quero mais no dia de hoje, assim como a gente tem um ano inteiro pela frente, no dia de hoje eu quero trocar uma ideia com vocês, para que essa aula fosse um pouco dialógica. Vocês estão vendo minha tela? Tudo certo? Nenhum problema técnico? Tudo tranquilo? Então, primeiramente, deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Ana Luísa, mas todo mundo me chama de Ana Lu. Eu sei que tem outra professora, Ana Lu. Mas eu sou Ana Lu de Filosofia e eu fiz graduação na UFABC. Atualmente eu faço mestrado na UFABC também. E eu dou aula na NOC desde o ano passado. Então, vocês são a minha segunda turma de alunos. Alguém gostaria de se apresentar para a gente trocar uma ideia? Fiquem à vontade, gente. Eu quero dizer uma coisa para vocês, assim, fiquem à vontade. Oi, Milena, tudo bem? Oi. Muito bom Fiquem à dia, bom vontade. dia. Bom dia, bom dia. Fiquem à vontade, assim, para abrir o microfone, a hora que vocês quiserem. Eu gosto desse tipo de interação na aula. Fiquem à vontade também, quem for mais tímido, quiser usar o chat, eu tento ficar atenta ao chat também. Mas, assim, sintam-se livres, tá? Para interagir, para a gente conversar, da maneira como vocês acharem melhor. Alguém gostaria de se apresentar? A gente pode quebrar o gelo depois também, não tem problema. Sei lá, eu sou a Milena, Bruno, não sei muito bem o que falar, eu sou a Milena. Oi, Milena. Prazer. Nossa, ainda tá Prazer. entrando gente aqui na sala. Então, enquanto a galera tá entrando, eu vou falar um pouco sobre o que vai ser a aula de hoje, tá? A aula de hoje vai ser sobre o que é filosofia. É uma questão bem complicada, mas nem tanto. Mas assim, por que eu digo que é uma questão complicada? Porque a filosofia, ela é uma área muito diferente das outras, no sentido de que ela não tem um objeto, né? Tudo pode ser objeto da filosofia. Então, a filosofia é de difícil definição. E é por isso que eu escolho. Temos uma mensagem aqui. Tudo bem, gente. Fiquem à vontade para abrir ou não a câmera, tá? Não há um problema. Não tiver, nem todo mundo tem câmera também, às vezes a câmera tá quebrada, tá tranquilo. Então, aí a nossa aula vai ser sobre como definir um pouco essa. Então, é o que eu falei no chat, né? Nem todo mundo tem câmera.
tá tudo tranquilo, gente. Não se preocupem com isso, tá? Se quiserem intervir a qualquer momento, fiquem à vontade. Pode abrir só o áudio, não precisa abrir a câmera junto com o áudio. Ou pode mandar no chat. A aula está sendo gravada, né? No caso, a aula vai ser gravada. Aliás, muito obrigada por comentar isso no chat, porque eu tinha esquecido de dar esses detalhes técnicos, tá? Todas as aulas vão ser gravadas de cada assunto, né? Tipo, tem a turma da manhã, da tarde e da noite. E a gente vai upar uma dessas aulas, a aula é a mesma, cada aula tem a sua particularidade, né? Mas a aula é o mesmo conteúdo, a gente vai separar a aula que tiver rolado, funcionado melhor, e upar no YouTube. Então, o conteúdo vai ser o mesmo, caso não seja exatamente a aula da sua turma. Toda semana, né? E se a gente tiver aula, a aula vai ser upada no máximo até 24 horas depois da aula. Os materiais, slides, coisas do gênero, eu gosto muito de passar filme, vídeo, link, matéria, todos os materiais de apoio que eu vou indicar para vocês vão ser disponibilizados no Drive da matéria. Tá? Vocês receberam um link lá da NOC, no Drive com as matérias, e dentro da pasta Filosofia e Sociologia, eu vou disponibilizar, tentar deixar organizado lá os materiais que eu for usando, inclusive esse slide da aula de hoje. A aula vai ser ocupada no YouTube. E para que isso, né? Porque se a gente coloca os materiais no grupo do WhatsApp, fica complicado, no sentido de é difícil de achar, e o grupo do WhatsApp é mais para interação, para a gente bater papo mesmo, e é mais fácil vocês encontrarem os materiais no Drive. Tudo bem? Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma. Tudo bem, tudo bem. Eu tenho 3 gatos, eu também morro de rinite às vezes. A gente fica fungando, né? Fica tranquilo. Mais alguma coisa técnica? Não sei. Acho que era isso. Então, vamos começar, né? Falar de filosofia mesmo. Que é uma aula de introdução à filosofia e não à sociologia, né? Porque a sociologia, ela tem uma dinâmica muito diferente da filosofia. A sociologia, ela tem um objeto bem definido, que é a sociedade, né? Então, primeiro que a sociologia é uma ciência, né? A sociologia tem esse caráter científico. A filosofia já não é ciência, a filosofia é outra coisa. Isso que essa aula de introdução à filosofia, para entender que outra coisa a filosofia é. Porque ela não é simplesmente uma ciência humana. Ela não é uma ciência. Ela é uma forma de conhecimento, mas ela tem as suas peculiaridades. A sociologia, a gente vai ter aula só de sociologia. Aqui, entre as nossas aulas, a gente vai misturar, né? Algumas aulas vão ser só de filosofia, outras só de sociologia, algumas vão ter um pouco de ambas, porque elas dialogam também. Mas, assim, tenham em mente que são coisas diferentes, tá? Então, uma ciência aí tem como objeto de estudo a sociedade, a outra, que é, no caso, a filosofia, a gente vai tentar entender do que se trata hoje, tá?
Só mais uma coisa que eu queria falar para vocês. Eu tô com uma dificuldade, o meu chat, não consigo ver quem manda a mensagem, o nome de quem manda a mensagem. Isso é um problema. A letra tá muito grande e eu não sei como diminui. Então, eu tô com esse problema, mas eu pretendo dar um jeito de resolver ele. Então, eu tô interagindo com vocês, mas é difícil de saber quem tá mandando mensagem, tá? Só para vocês saberem. Mas eu vou tentar consertar isso nas configurações. Vamos lá. Todo mundo tá vendo a minha tela? Tá tranquilo? Beleza. A gente tem como um símbolo, né, da filosofia, a coruja, né? Por que a coruja é um símbolo da filosofia? Por alguns motivos. Primeiro que ela é uma ave que a cabeça dela vira praticamente 360 graus. Então ela tem uma amplitude de visão. Outro motivo é porque ela enxerga muito bem à noite. Ela tem uma boa visão noturna. E o que isso sugere é que a filosofia é uma forma da gente enxergar melhor a realidade. Tudo bem? Eu gosto muito desse símbolo da coruja. Além dela ser considerada um animal vinculado à sabedoria também. É legal a gente ter essas simbologias com a gente. Bem, primeira pergunta que surge é o que é filosofia, né? Ou para que filosofia? São duas perguntas bem cruciais. Só exemplificando para vocês como essa questão não é simples, a gente tem um filósofo, a gente vai falar um pouco dele hoje, que é o Gilles Deleuze, é um francês do século XX. Ele morreu em 90 e alguma coisa, então ele é bem contemporâneo. Ele é um autor muito, muito importante da filosofia ocidental. E a última obra que ele escreveu na vida dele foi a obra O que é Filosofia. Então, essa questão de o que é filosofia é uma questão até que surge um pouco tardiamente, né, para os filósofos. Porque é difícil definir o que ela é, colocar ela dentro de uma caixinha, né? Também surge a questão, para que filosofia? Essa é uma pergunta clássica, né? E a gente vai falar um pouco da resposta da Marilena Chauí, que é uma filósofa brasileira que dá aula na USP, acho que ela já está aposentada agora, mas ela está viva. E ela tem um livro, que eu vou usar alguns conceitos dela hoje, chamado Convite à Filosofia. E nesse livro ela coloca a questão do para que filosofia. Afinal de contas, né? A lindíssima Chauí, exatamente. Ela é um monstro, essa mulher, maravilhosa. Essa questão, né, para que filosofia, é uma questão importante porque não é óbvio também. Uma vez que, quando a gente pensa em ciência, as áreas do conhecimento, né, a gente tem a arte, a gente tem a ciência, a gente tem a religião, a gente tem a matemática, são áreas do conhecimento, né? É mais fácil de entender para que as outras áreas servem, do que exatamente para que a filosofia serve, né? Sociologia, por exemplo. Para que serve a sociologia? Para entender melhor o funcionamento da sociedade. A biologia serve para a gente entender como funcionam os micro-organismos, os organismos vivos, né? A matemática, sem a matemática a gente não consegue fazer um prédio, né? Então, as outras áreas, elas têm uma função mais bem definida.
No caso da filosofia, é mais difícil, porque ela é uma reflexão. A gente vai definir, eu vou usar a definição da Chauí para a gente alguma coisa com que se apegar. Mas a função dela é muito difícil de delimitar de uma forma prática, porque mais difícil, porém mais da hora. Eu concordo, viu? É mais difícil, mas mais da hora. Mas eu sou suspeita, porque eu sou completamente apaixonada por filosofia, mas eu realmente acho que é mais da hora. Ai. Mas assim, difícil a gente ver uma utilidade prática. Por isso que eu gosto muito da Chauí. Eu também acho que filosofia é lindo, porque todo objeto pode ser objeto da filosofia, né? E isso é muito rico, as possibilidades que a filosofia traz para a gente. E eu concordo que ajuda as pessoas a saírem da ignorância, porque a filosofia ensina a gente a estabelecer um pensamento estruturado sobre algum objeto. Qual objeto? Qualquer um. A gente vai ter a filosofia da arte, filosofia da ciência, filosofia da matemática, filosofia do direito. Os objetos são muitos, são múltiplos, mas o método filosófico, eu realmente acho que é um método que nos emancipa, né, como seres humanos. Doutora, desculpa atrapalhar, Claro, fica à só fazer um vontade. É o Leonardo que está falando. comentário. Isso. Oi, Leonardo. É, tudo bom? Para a filosofia trazer o princípio desse pensamento do o que é as coisas, seria ela o princípio das outras ciências? Porque as outras ciências também questionam o que é. Tipo, a matemática questiona o que é o número, a biologia questiona o que é o átomo, sei lá. Então, eu poderia dizer que a filosofia é o princípio de todas as outras ciências? Sim, sim, de certa forma, sim. É, a gente, se a gente fizer uma remontar, né? Porque algumas coisas são concomitantes com a filosofia. Eu acho que, assim, historicamente, é difícil dizer, porque a nossa tradição de filosofia vem da filosofia grega, né? Uma questão que a gente vai ver melhor é uma tradição europeia, eurocêntrica, né? Mas outros povos, acho que até antes da Grécia, é difícil a gente ter acesso a esse tipo de material. A nossa tradição está vinculada à Grécia Antiga, mas a gente sabe que outros povos, em outros tempos, outros lugares do mundo, também fazem filosofia, né? E a questão, né, que a filosofia, ela tá na raiz, né, das outras formas de conhecimento, porque ela se debruça, justamente por ela ser muito ampla, né, muito vasta. Então, a filosofia ela já se debruçou sobre alguns objetos na sua história, né, de mais de 2.000 anos, e só da nossa tradição, né? A gente tem as tradições orientais também, que são até mais antigas, mas que infelizmente a gente tem pouco acesso. Às vezes ela se debruça sobre alguns objetos que depois eles vão ganhar um, um estatuto de independência. Por exemplo, já que a gente está preso um pouco na coisa da tradição ocidental, vamos pensar nas ciências naturais, por exemplo. Na Grécia Antiga, de onde remonta a nossa tradição, a gente não tinha uma prática científica. Não existia isso, né? A gente vai ver melhor nas aulas sobre filosofia grega, e os primeiros filósofos gregos, os que são chamados de pré-socráticos, né? Os pré-socráticos, eles se debruçavam um pouco sobre o que seria um pensamento científico. Então, qual é o fundamento, qual é
a origem dos objetos materiais, né? E aí, mais tarde, a ciência ela vai ganhar uma autonomia, um estatuto de independência. Isso acontece com outras formas de conhecimento também, viu, Leonardo? Então, isso que existe essa ideia e tem um quê de verdade, né, de que a filosofia, ela, de certa forma, gesta, né, outras formas de conhecimento. Porque nem sei, essa coisa de delimitar, né, também tem isso. Essa coisa de delimitar, isso é biologia, isso é física, isso é religião, isso é sociologia. Essa divisão das formas de conhecimento é uma coisa relativamente recente na história, né? A gente vai ver ao longo do nosso curso juntos, isso remonta à modernidade, essa separação. Então, quando a gente pensa nas formas de conhecimento mais antigas, mais tradicionais, a gente vê a filosofia porque no guarda-chuva dela está localizado muita coisa, né? E depois isso vai se organizar em áreas, né? Ficou mais nítido isso? Ficou? Tudo bem, Leonardo? Perfeito, perfeito. Obrigada. A gente vai ver melhor como isso funciona. Tem muito de história nas aulas de filosofia também, porque para falar de filosofia a gente tem que usar a história da filosofia, e a história da filosofia é relacionada à história da humanidade. Então, eu gosto muito dessa coisa da filosofia que ela junta as coisas, né? Justamente por esse caráter que ela tem de junção, de união das formas de conhecimento, ela une muitas coisas dentro dela. Então, a gente vai, às vezes, falar de um conceito sociológico que tem um fundo filosófico, ou vai falar de história da filosofia e pegar alguns ganchos da história. Isso vai acontecer com bastante frequência. Tá? Ô, Pro, Diga. eu não entendi essa frase. Para que serve um martelo? Ah, tá. Eu passei o slide e eu não cheguei a comentar desse slide ainda. Mas é no sentido do que eu vou falar agora, a utilidade, né? Uma utilidade prática visível. Porque assim, quando se perguntam, né, o que serve? A que serve a filosofia? Muitas vezes as pessoas perguntam como se fosse como se as coisas necessitassem ter uma função prática, ok? A gente tem esse problema. No sentido de que, para que serve a geografia? Bem, a geografia, o conhecimento em si é uma coisa interessante, mesmo que ele não tenha uma finalidade prática, ele nos faz enxergar melhor a realidade. Mas as outras áreas do conhecimento, elas têm funções práticas muito mais visíveis na nossa vida do que o conhecimento filosófico, né? No sentido de que sem a geografia, por exemplo, a gente não teria o GPS, né? Então, essa coisa da finalidade prática é uma questão que ronda a filosofia. E aí eu coloquei essa pergunta, né? Para que serve um martelo? Que eu gosto de fazer uma metáfora, que vamos supor que você queira colocar um quadro na parede, tá? O quadro, ele não é útil, né? Ele não tem uma função. É uma função
estética. Você gosta daquele quadro e você quer colocar aquele quadro na parede porque você acha ele bonito. O que é útil, né? De utilidade, né? O que tem uma função, uma finalidade prática visível. O martelo. Você precisa usar o martelo para colocar o prego na parede e pendurar o quadro. A questão é, será... Esse é um questionamento que eu gosto de fazer. Será que a questão do útil, aquilo que nos possibilita, aquilo que nos conecta com algo que não tem utilidade, mas que é o fim das coisas, né? E aí, é nesse sentido que eu vou puxar um pouco a aula de hoje e a gente vai ver a resposta da Chauí, como isso se conecta. Então, assim, no caso, a filosofia, nessa metáfora, ela é um quadro. Ela é o objeto que está sendo contemplado. Ela não tem função nenhuma, a gente não usa a filosofia para alguma coisa, mas ela é um fim em si mesma. E a gente vai entender melhor por quê. E também como isso significa, como isso se relaciona, que todos os governos reacionários, todos os governos autoritários, a primeira coisa que eles cortam em termos de educação é a filosofia. E aí fica essa coisa, né? Então a gente tem que se perguntar, a filosofia serve para alguma coisa? E se perguntar o que a filosofia significa. Temos algumas mensagens no chat que ainda não consegui ler. Eu também acho que filosofia é muito lindo. Eu passaria horas falando dela. Também, filosofia e sociologia também me faz preferir humanas. Se juntar a foice com o martelo fica interessante. Adorei essa piada, gente. Maravilhosa. Concordo 100%, Raíssa. Eu concordo também, viu? Exatamente. Um povo que pensa esse tipo de governo não é interessante. Por isso que a filosofia é tão perseguida. Adorei os comentários de vocês no chat, gente. Vocês são ótimos. Então, tem um aspecto da palavra filosofia que eu queria mencionar, né? Que é a palavra filosofia sendo usada no contexto do senso comum, né? Muitas vezes, com certeza, em algum momento da vida de vocês já ouviram falar de minha filosofia é tal. A filosofia da nossa empresa é X. Minha filosofia de vida enfim. Às vezes, a gente usa esse termo... Opa, deixa eu molhar a boca com um pouquinho de café. Falar da sede. A gente vê esse termo, né, sendo usado para se referir a uma visão sobre as coisas, a visão de um povo, de uma civilização, de uma empresa, de uma pessoa. Esse é o sentido, não está certo nem está errado. É um caráter que a palavra filosofia ganhou, ok? Mas não é disso que se trata a filosofia como área do conhecimento. A filosofia como área do conhecimento, a gente precisa de uma definição mais específica, ok? Porque aqui temos a Chauí, ela, Chauí. Porque essa definição tem problemas quando a gente fala da área do conhecimento, que é a filosofia. Porque essa é uma definição ampla e genérica. E aí fica difícil a gente separar
o que é uma coisa e o que é outra. Então, com essa definição, a minha filosofia de vida ou a filosofia da empresa, é difícil a gente entender qual a diferença disso para a religião, qual a diferença disso para a ciência, qual a diferença disso para a opinião, qual a diferença disso para senso comum. Então, a gente precisa ser mais específico, ok? E aí, para a gente ser mais específico, eu trouxe 2 conceitos possíveis de filosofia para a gente trabalhar, né? Para a gente pensar. Uma é da Marilena Chauí, brasileira, filósofa brasileira, vivíssima. Outra do Deleuze, filósofo francês, que morreu na década de 90. Existem outros, tá? Inclusive, em algumas matérias da graduação em filosofia, o primeiro exercício que a gente faz como estudante de filosofia é construir a nossa definição de filosofia. Justamente porque a filosofia não é fechada num quadradinho, mas a gente precisa de algum tipo de definição, ok? Chave, eu também acho chave. Ai, adoro. Inclusive, eu incentivo vocês a escreverem o conceito de filosofia de vocês. Inclusive, podem me mandar, eu vou, no final da aula, eu vou passar meu e-mail, meu Instagram, o meu WhatsApp vocês já têm, né? Mas assim, para a gente trocar ideia sobre isso, tá? A Marilena Chauí, qual é a definição de filosofia? Ela diz nesse livro, O Convite à Filosofia, que a filosofia é a fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos e das práticas, ok? Se é uma fundamentação, é uma prática. Então, a Marilena Chauí, a gente tem a filosofia como um ato, tá? E o ato de filosofar, tudo bem? Isso faz muito sentido para mim, por quê? Porque a filosofia, tipo assim, a gente estuda, quando a gente vai estudar filosofia, a gente estuda muitas vezes a estrutura de pensamento, o sistema filosófico de um pensador X, tá? Isso acontece. Qual é a questão? A questão é que isso é, de certa forma, isso é história da filosofia. Tá? O que a pessoa fez naquela época foi filosofia, porque ela se pôs a pensar frente ao mundo, frente à realidade, e construiu o sistema de pensamento dessa pessoa, né, do autor. Quando a gente vai lá e estuda o que a pessoa fez, isso é filosofia no sentido de que a gente também está se colocando a pensar, olhando para a realidade a partir da chave de um determinado filósofo. Mas também é a história da filosofia, porque a gente está vendo a história do pensamento. Nesse sentido, gente, a filosofia é também a gente, eu, vocês, pessoas comuns, a gente se colocar frente, olhar para a realidade e tentar entender por a gente mesmo o que a realidade significa, tá? Então, nesse sentido, a filosofia é uma prática que tem uma fundamentação e teórica e crítica, tá? Teórica, porque ela vai usar a estrutura de argumento, né? E aí a gente vai aprofundar isso melhor em outras aulas, mas basicamente a filosofia ela precisa de uma certa estrutura.
ela precisa que a gente articule as nossas ideias com argumentos e conclusões, premissas e conclusões, formando argumentos, ok? E esses argumentos, essas premissa é o pressuposto, né? Vou dar um exemplo para vocês de argumento clássico. Que a gente chama de silogismo, né? Nem todo argumento é um silogismo, mas a gente tem muitos argumentos que têm essa estrutura. Por exemplo, Sócrates é filósofo. Todo filósofo é humano. Portanto, Sócrates é humano. A gente tem a premissa, e se as premissas forem verdadeiras, a gente tem uma conclusão verdadeira, tá? Então, assim, esse argumento ele tem que estar fundamentado. E crítico, porque ele se coloca frente à realidade de uma forma questionadora. Isso é silogismo. Silogismo é quando você estrutura um argumento e as premissas sendo verdadeiras, tem a premissa A, a premissa B, tem que ter mais de uma, para você derivar uma conclusão. Premissa A, premissa B, e aí você tira uma conclusão dessas duas premissas. Se a premissa for verdadeira, a conclusão necessariamente é verdadeira. Mas a gente vai ver isso um pouquinho melhor em Law. Eu quero trabalhar isso um pouco melhor quando eu falar de lógica com vocês. A gente vai analisar alguns tipos de argumentos, tá? Então, fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos. Ei, pode falar. Então, não é muito diferente da ciência, né? Você tem duas pautas, duas teses ou mais, e você tem meio que ter uma base, ter um estudo, tudo mais. Não é muito diferente da ciência, né? A filosofia. Nesse sentido, realmente, não é muito diferente da ciência, assim, no sentido de que a gente busca um conhecimento que a gente pode chamar de seguro. Não vou falar verdadeiro, porque como a gente vai ver melhor mais para frente, verdade é uma palavra muito forte, muito específica também. Mas assim, a gente tenta, tanto a filosofia quanto a ciência, elas têm isso em comum, de tentar traduzir a realidade, buscar um conhecimento da realidade, que seja seguro, que seja bem estruturado, bem fundamentado, e nos possa fornecer algo de estável. Tá? Qual é a grande diferença? Diga. Não, pode falar, pode falar. Eu ia falar, tipo, que eu acho que a maior diferença é porque muitas das perguntas da filosofia não têm resposta. E na ciência a gente tenta, com experimento, ou sei lá o que, trazer essa resposta, mas na filosofia muita coisa não tem, sabe? Para cada pessoa é uma coisa, cada pessoa, digamos assim, tem a sua opinião, né? Tanto que vários filósofos acabam meio que se tendo visões diferentes e não tem uma certa, porque tem coisa que não tem sentido mesmo. Tipo, pra que a gente tá aqui? Não tem motivo. A gente escolhe o que cada um quer fazer, eu acho, sei lá. Sim, eu concordo totalmente com você. E realmente essa é uma grande diferença entre filosofia e ciência. A principal diferença entre filosofia e ciência é o método e o objeto. Tá? O que eu quero dizer com isso? Bem, vamos usar a definição da Chauí para a gente ter um apoio, né? Fundamentação teórica e crítica. Até aí, tranquilo. A ciência também é uma fundamentação teórica, de certa forma crítica. O pulo do gato está aí, né?
dos conhecimentos e das práticas. Gente, vamos pensar nessa amplitude, tá? Dos conhecimentos e das práticas é muita coisa. Então, assim, a filosofia, ela tem uma coisa, uma questão aí que é o objeto. E qualquer coisa pode ser objeto da filosofia. A ética é objeto da filosofia, a moral é objeto da filosofia, a matemática é objeto da filosofia, a metafísica, a religião pode ser objeto da filosofia. Assim, qualquer coisa pode ser um objeto da prática filosófica. Isso funciona em relação à ciência? Não. Porque o objeto da ciência, aí estou falando ciência não especificamente química ou física ou biologia, mas todas as ciências, o objeto da ciência é a materialidade, ok? E aí é que está o pulo do gato, porque dentro da ciência a gente tem as ciências duras, o que a gente vai chamar de ciências exatas, né? Que vocês estudam, química, física, biologia. Aí eles vão analisar o aspecto literal, né, da matéria, vai estudar a própria matéria. No caso da física, como a matéria interage entre si de forma física. No caso da química, como a matéria interage entre si de forma química. Na biologia, como a matéria dos seres vivos funciona. Essas são as ciências duras. As ciências humanas, elas não são tão precisas, tão exatas, que a gente tem um fator humano que torna as coisas mais instáveis, né? Mas mesmo assim, a sociologia, a antropologia, a ciência política, ela vai analisar uma questão humana, mas uma questão material. Tudo bem? Então, o objeto é diferente. A filosofia também pode se debruçar sobre coisas materiais? Também. Mas aí entra a segunda diferença entre filosofia e ciência, que é o método. O método científico funciona através de experimentos, de análise rígida sobre o fenômeno. A filosofia tem uma rigidez também, no sentido de que ela tem que ser fundamentada teoricamente, criticamente. Mas ela abre brecha a uma análise que não está exclusivamente no campo da matéria. Pode estar no que a gente chama do campo do espírito, no campo dos sentimentos, no campo da ética, coisas que não são palpáveis, ok? Pro, Diga. o que faz da pessoa, tipo, um filósofo? Porque eu ouvi muito essa discussão na escola, mas eu nunca cheguei, tipo, numa opinião concreta. Tipo, o filósofo, ele tá estudando algo, né? Ele tem uma base, ele tem uma teoria, ele estuda aquilo. Aí tem muita essa mania da pessoa, tipo, refletir sobre alguma coisa e dizer, ah, tô filosofando. É filosofia? Essa é uma excelente questão, excelente questão. E, assim, a gente não tem uma resposta definitiva. Porque tem autores que vão defender que qualquer um pode fazer filosofia. No caso, por exemplo, do Gramsci. Numa perspectiva do Gramsci, todo mundo, filosofia é uma coisa atrelada à humanidade e qualquer um pode fazer filosofia. A gente tem outros autores que vão ter uma visão diferente, né? No sentido de que, não é todo mundo que é filósofo. Para ser filósofo, precisa elaborar um pensamento mais ou menos de acordo com determinados critérios.
Então, assim, depende muito da perspectiva que você está adotando, né? Bem, assim, não é bagunça, né? Mesmo para quem tem essa perspectiva mais pro lado do Gramsci, que qualquer um pode fazer filosofia, isso significa que qualquer um pode, né? Que não tem um pré-requisito, mas que nem tudo é filosofia. O mesmo debate, esse debate é muito parecido com o debate da arte. Qualquer um, a gente também tem essa coisa na arte, né? Qualquer um pode ser artista. Tem pessoas que defendem que sim, qualquer pessoa pode ser artista. Tem pessoas que defendem que não. Para ser artista, você tem que ter determinadas características específicas. Independente do lado que você apoie, que o artista ou o filósofo precisam ter pré-requisitos para serem filósofos e artistas, ou se você vai defender que qualquer um pode ser um filósofo, qualquer um pode ser um artista, nem tudo é arte, nem tudo é filosofia. Ok? Então a gente tem esse problema de definição. O que, no geral, como não é uma coisa, nem a arte, nem a filosofia são coisas rígidas como a ciência, é fácil definir. Na ciência isso é fácil, é muito fácil definir o que é ciência e o que não é ciência. A ciência tem estruturas muito rígidas. A ciência tem pressupostos muito rígidos. Então, se você não está dentro de forma rígida do método científico, isso não é ciência. É mais fácil definir. A arte, a filosofia, são coisas que atravessam mais a nossa subjetividade, o nosso íntimo. Por isso que existem métodos, né, filosóficos. Tem que ter um método, mas existe mais de um. Então é difícil definir. Mas o que a gente, em termos de arte e em termos de filosofia, o que a gente observa é que quanto mais a gente entra em contato com o material artístico, quanto mais a gente entra em contato com o material filosófico, mais nítida vai ficando a imagem que a gente tem na nossa cabeça do que está dentro e o que está fora desse espectro. Mas é difícil definir. É bem complicado. Temos questões aqui no chat. Temos uma pergunta. Filósofo é alguém que revoluciona algo? Olha, não necessariamente. A gente tem filosofias que vão ao encontro de coisas que já foram ditas, né? A filosofia, ela não necessariamente precisa ser revolucionária. É interessante, assim, lógico, é interessante. Aí, tanto num aspecto político, né, quanto num aspecto de tradição, a gente tem filosofias que vão se adequar àquilo que já está estabelecido, e temos filosofias que vão na direção da criação de alguma coisa nova. E isso significa que não é 8 ou 80, assim, novamente, a arte entra como um bom comparativo. Existe aquela arte que é revolucionária, tanto no sentido político quanto no sentido da prática, de revolucionar as formas de fazer arte ou de provocar um sentimento revolucionário nas pessoas, um objetivo revolucionário. Existe essa filosofia, essa arte, mas também existe a arte que vai ao encontro daquilo que já foi estabelecido, né? Opa, peraí, que eu acho que está falando que a minha internet está instável. Ih, travou. Ih, voltou.
Voltou, gente? Estão me ouvindo bem agora? Eu acabei de receber a mensagem do Zoom que... Ah, que bom que voltou. Acabei de receber a mensagem do Zoom que a minha internet estava instável. Até que... Eu não sei até que parte vocês ouviram bem, então eu vou repetir a resposta. Vocês ouviram lendo a pergunta do colega? Sim? Então vou continuar. A gente tem a filosofia e a arte como uma possibilidade revolucionária ou aquela que vai ao encontro do que já foi estabelecido, tá? Então, não necessariamente, mas eu acho que tanto a filosofia quanto a arte são formas de conhecimento que permitem que a gente se emancipe, né? Se emancipe como pessoa, se emancipe enquanto sociedade, rumo a um mundo mais igualitário, rumo a um mundo menos careta, né? Acho que tem esse caráter, sim. Mas pode não ter também. Vamos lá, temos uma questão. Não é qualquer um que pode ser filósofo. Tem gente que chama Olavo de Carvalho de filósofo, vê se pode. Então, né, tem charlatões, né? Qualquer área a gente tem charlatões, né? O problema nem é a pessoa ser ou não ser, né? O problema é ela não ser filósofo, não fazer nada parecido com filosofia, como é o caso desse cidadão aí, que é o astrólogo, né, do presidente fascista que a gente tem, e falar que aquilo é filosofia, né? Tá bem Porque difícil. a Pepsi é feita de fetos abortados. Olha o nível. Eu não sei como a gente caiu nesse buraco, né, gente? Alguma coisa deu muito, muito errado. Um mundo com menos coxinha. O mundo está sendo roteirizado por Hermes e Renato. Gente, é real. Cada dia que passa, eu fico mais assustada parando para pensar no que levou a gente, como sociedade, a parar nesse fundo de poço. Mas eu tenho esperança que as coisas podem melhorar, talvez. É complicado. Então, como eu falei, só para a gente fechar a nossa aula de hoje, né? Temos uns minutinhos ainda, eu acho que dá para amarrar algumas coisas. Mas fiquem à vontade para se manifestar. Então, a fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos e das práticas. Então, é de qualquer coisa, assim, qualquer objeto pode ser objeto da filosofia. Por isso, a gente tem, como eu disse, né, já tinha dito isso, a filosofia ela se divide em muitas áreas. Filosofia da ciência, filosofia da arte, ética, filosofia política, né? A gente tem várias vertentes da filosofia. Então, a filosofia ela se volta para o estudo de várias formas de conhecimento, dos vários tipos de atividades interiores e comportamentos externos dos seres humanos. Eu também falei um pouco disso quando eu falei da diferença entre filosofia e ciência, né? Que a filosofia ela não tem como objeto apenas o que é material, e mesmo quando ela tem alguma coisa material como objeto, o método dela não é o mesmo da ciência. Aqui nós temos, como eu disse para vocês que eu ia trazê-lo, aqui ele está, esse é o Deleuze. Uma curiosidade, é o autor que eu pesquiso no mestrado, ele tem uma obra sobre cinema muito interessante.
e usa conceitos de metafísica para estruturar conceitos de filosofia do cinema, e é essa parte da obra dele que eu pesquiso no mestrado. Mas ele tem uma obra bem vasta, tá, gente? Ele foi um crânio, assim, da filosofia. E para ele, a filosofia é a criação de conceitos filosóficos através de um método. Ela é, portanto, criação. Percebam como esses conceitos, eles não são excludentes, tá? Entre si. Esses conceitos, eles são complementares. Alguns são antagônicos, porque aí depende da concepção de filosofia. Mas, no geral, os conceitos de filosofia dialogam. Para o Deleuze, a filosofia, ela é a criação de conceito. O filósofo ele vai olhar para a realidade, aí a gente pode até usar a definição da Chauí, né? Ele vai fazer uma reflexão fundamentada, crítica de um conhecimento ou de uma prática humana, e ele vai formular uma ideia, um conceito, uma palavra que exprima aquela necessidade, tá? Então, para Deleuze, o filósofo é aquele que olha para a realidade, enxerga um fenômeno, cria um conceito, tá? Nesse sentido, a filosofia é criação. Eu quero deixar para vocês um texto dele que eu gosto, na verdade, 2, bem curtinhos, tá, gente? Que eu gosto muito. Um é o Ato de Criação, que é uma conferência que ele faz a cineastas, e o outro é um que ele fala sobre sociedade de controle. Mas esse eu vou passar mais quando a gente falar de teoria crítica, tá? Acho que cabe melhor. Mas me aguardem, me aguardem. Curiosidade. Como estamos de tempo? Deixa eu ver. Ai, meu Deus, estamos quase sem tempo, mas eu vou falar disso rapidamente. A palavra filosofia, ela tem origem grega. Filo vem de sentimento amigável, aquele que tem um sentimento amigável. Deriva de filia, que significa amizade e amor fraterno. Então, filo é atração, né? Por exemplo, o algodão hidrófilo é aquele que atrai a água, né? Absorve a água. O filo tem esse sentido. E Sofia significa sabedoria, Sophos significa sábio. Filosofia é a disposição interior de quem estima o saber, né? É o amor ao conhecimento, o amor à sabedoria. Tá? Essa é a etimologia da palavra. E se atribui ao Pitágoras, a gente vai falar do Pitágoras nas nossas próximas aulas, que a gente vai entrar na filosofia grega, se atribui a ele a invenção da palavra filosofia. Isso aqui eu vou falar, eu vou dar uma pulada agora, porque a gente não vai ter tempo de trabalhar, que é a origem grega da filosofia. Eu quero explicar com mais calma para vocês por que essa perspectiva da origem grega, ela tem envolvida num racismo epistêmico, mas eu preciso explicar o que é racismo epistêmico. Então, eu vou falar disso na próxima aula, tá bom? Também vou falar na próxima aula sobre os principais períodos. E na próxima aula a gente vai começar a ver a filosofia antiga, que se divide em pré-socráticos, aí a gente tem o Sócrates, o Platão, o Aristóteles, beleza? E para fechar com chave de ouro, ai, gente, obrigada, assim, vocês me deixam emocionada. Faria facilmente 3 horas nessa aula, vocês são uns amores. É muito, 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 muito estar pessoalmente com vocês, olhando no rosto de vocês e gesticulando na sala.
mas a pandemia vai dar uma trégua e a gente vai conseguir. Vocês que são maravilhosos, a participação de vocês foi maravilhosa e vocês são muito fofos também, gente. Muito obrigada. Então, eu quero fechar aqui, para também não tomar o tempo do outro professor, essa resposta que a Marilena Chauí dá para a questão o que é filosofia, né? Se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil, se não se deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos for útil, se buscar compreender a significação do mundo, da cultura, da história for útil, se conhecer o sentido das criações humanas nas artes, nas ciências e na política for útil, se dar a cada um de nós e à nossa sociedade os meios para serem conscientes de si e de suas ações numa prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos for útil, então podemos dizer que a filosofia é o mais útil de todos os saberes que os seres humanos são capazes. Tá bom? É isso. Bom dia, bom dia. Eu vou passar aqui o host da aula para o próximo. Deixa eu ver quem. Eu estava falando. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Thaís, tudo bem? Tô com dificuldade de ver quem Também, e você? Mensagem no chat. Eu vou passar o host para você e aí eu deixo Você assume, tá? Queria fazer um comentário que eu estava com muita saudade dessa troca de aula. Ai, tão bom. Poder encontrar o outro professor, sabe? Poder falar. Nossa, dá muita saudade. Como eu estava falando para eles agora. Como eu tô com saudade de uma aula presencial. Meu Deus do céu. Com certeza. Ai. Eu tô aprendendo a mexer aqui, Thaís. Tô tentando Vai lá em participantes, e aí make host. Como a gente consegue estar logado no login da NOC junto? Tem um aí, o outro. Derrubei a Marina quando eu entrei. Então, para a gente não derrubar, a gente não pode abrir uma nova reunião. A gente tem que entrar pelo link mesmo. O link de acesso dos participantes, a gente entra pelo link, que assim a gente não derruba outra pessoa. Se a gente abre uma nova reunião, aí a gente derruba. Ah, entendi. Obrigada por explicar, estava perdidinha. Então, vê se você já está como host. Já estou. Já está? Eu paro de gravar aqui no Top Recording. É isso, né?